resto era tudo batição de clara, né? Agora, uma batição de clara que custou uma fortuna para esse país. Porque a batição de clara levou ao fechamento da indústria naval brasileira, a completo solapamento da indústria petrolífera, por conta disso, a desnacionalização da construção civil. Hoje, pega qualquer obra pública. É empresa norueguesa, sueca, suíça, espanhola, até portuguesa, que está envolvida em construção civil. As nossas saíram do mapa. Porque todas inabilitadas pelo Tribunal de Contas da União a participar de licitações. Isso não é uma brincadeira. É assim que se destrói um país. Por conta de quê? Por conta da ganância e da ambição de alguns, sem compromisso nenhum. Nenhum. E que ainda por cima facilitam o trabalho da turma lá de fora, no momento em que, né, se entrega. É que nem cachorrinho lá que coloca lá a sua barriguinha para cima para receber carinho do dono, né? Só assim. Com lá fora, eles tratam os americanos desse jeito. Adoram viajar para os Estados Unidos. E o governo americano faz uma boa festa, porque cria uns cursos que eu já participei, de treinamento. Quando é no Brasil, é lá no Hotel Renaissance, lá em São Paulo, em que uma diária custa R$2.000. Paga tudo pela Embaixada Americana, do bom e do melhor. Quando é lá no exterior, é tudo pago. Classe executiva, chega lá, são recebidos por carrões americanos, vão sendo levados para os melhores hotéis, para pentear o ego dessa turma. Sabe qual é a grande vantagem que eles contam? Cheguei nos Estados Unidos e não passei pela imigração. Me tiraram na porta do avião, me levaram direto para o hotel e eu recebi meu passaporte depois. Se acharam importante por causa de uma idiotice dessa. E os americanos sabem como lidar com os nossos índiozinhos que gostam de espelho e apito, né? E dão espelho e apito para essa turma, que fica se sentindo, são os majorais, né? Consegui, contam isso na mesa de chope de noite, se penteando a sua vaidade. Mas nos Estados Unidos, eu atravessei, peguei a Rota 66, eu fui até a Califórnia, tudo pago pelo governo americano, foi legal. Olha, eles me deram aí uma van para eu mesmo dirigir, cara. Pai do céu. Enquanto isso, a nossa turma aqui, morrendo de fome, índio batalhando por suas terras e não conseguindo nada, os quilombolas com medo de perder o que já ganharam, e os caras estão um pouco se lixando, porque não é mais esse perfil. Hoje, quem no Ministério Público trabalha com tutela coletiva é um procurador de segunda classe. Os bonzões mesmo são aqueles que trabalham com direito penal e com improbidade administrativa. São os que têm o porrete na mão. Esses são os bonzões. Os outros não, são meio assim, frouxos, né? Tido assim como os mariquinhas. A gente diz, aí, ó, o marica lá, gosta de índio, né? É mais ou menos visto desse jeito. Infelizmente, é nisso que a instituição se converteu. Por conta deste processo de alavancamento corporativo. E eu percebi isso muito de perto como corregedor, vendo exatamente essa mudança da cultura institucional interna. O amor pelo risco na atividade. Gostam de criar situações de confronto, porque com isso eles se sentem fortes. Eles usam de seus mecanismos, daquilo que o Cristiano Zanin chama de lawfare, né? Ou seja, de guerra através das normas, né? É uma guerra em que não existem normas, na verdade. Não é através das normas. É uma guerra em que eles simplesmente tiraram de vigência as 4 convenções de Genebra. Não funciona mais.
vale tudo. É um vale tudo. É nesse ponto que se chegou. E vou dizer mais. Isso não vale só para os governos de esquerda, não. Qualquer um que sentar naquela cadeira de presidente da República vai sentir o tamanho do porrete do Ministério Público. Qualquer um, como qualquer prefeito nessa cidade sente, nesse país sente. Qualquer governador, qualquer prefeito. Porque agora faz parte da gramática de atuação desses órgãos. É criar problema. Porque eles sabem que é isso que valoriza eles. Agora, nós facilitamos. Nós não tínhamos a noção disso. E achávamos, como a gente tinha trabalhado com eles durante os governos anteriores, e eles foram muito úteis para nós, o Luiz Francisco, outros, alguns bem intencionados. Quando Lula assume, ele vê no Ministério Público e na Justiça as suas associações como co-irmãs dos sindicatos. Uma visão sindicalista do Estado. Assim. Opa, eles têm associação? Ah, não, isso aí é nosso. Falta só convidá-los para participar, para ser parte da CUT. Vamos lá, ó, as associações dos juízes, né? Vamos ser gente boa com eles. Não percebeu, não tinha uma visão teórica de que essas associações não têm nada a ver com sindicatos. O que é um sindicato? Um sindicato é um instrumento de luta contra a exploração da mão de obra pelo capital. O objetivo, primeiro, de um sindicato de trabalhadores é diminuir o impacto da mais-valia. Sem mais-valia, não tem sindicato. O Ministério Público sofre mais-valia? Vamos falar. Os caras são pagos pelos tributos que são colhidos, principalmente dos mais desvalidos nesse país, porque quem mais paga imposto nesse país é assalariado. Capitalista não paga imposto. Então, eles são alimentados, são cevados pela sociedade. Não tem mais valia. A função deles não é aplacar a exploração do capital. A função deles é dominar um naco do Estado para chamar de seu. Eles são instrumentos do patrimonialismo. Eles são verdadeiros cartórios dessas corporações. Para dizer exatamente, ó, nosso feudo vai até aqui. É isso que nós queremos do Estado. É para isso que eles existem. Para se apropriarem do Estado. E isso, juízes, auditores fiscais, delegados de polícia, todos eles. De nenhum deles você pode dizer que ele sofre mais-valia. Então, todos eles, vamos dizer, no ponto mais alto da cadeia alimentar do serviço público. Todos eles. Eu posso admitir, sim, que aquele pobre funcionário lá da base, do tal do PCSzão, né? Os técnicos em assuntos educacionais, né? Esses são explorados. Por quê? Porque os ganhos deles são mantidos lá embaixo para que os bonzões lá em cima ganhem mais. Então, aí sim, me parece que existe, sim, claro, existe uma luta de classe dentro do serviço público. Mas eles são os exploradores. Eles não são os que precisam se sindicalizar para diminuir a fúria do capital contra si. Eles são os lacaios do capital. Porque eles fazem exatamente o que o capital quer que eles façam. E por isso a imprensa, a mídia, fica todo o tempo os chalerando. Porque eles fazem um serviço útil. Uma situação muito parecida com os servidores do Czar, antes da Revolução Russa. Né? Em fevereiro de 1917, da primeira revolução do ano, né, houve um grande levante
dos soldados e dos camponeses, principalmente levados à rua por causa da incapacidade do czar de enfrentar os alemães na Primeira Guerra Mundial, que estava fazendo com que os filhos dos camponeses deixavam de trabalhar na colheita e no plantio para irem lutar em nome do czar na frente contra os alemães. E os próprios soldados também se viam tratados pelos oficiais, que eram nobres, da forma mais cruel, escravocrata possível. Então, houve esse levante enorme em fevereiro de 1917. O levante foi bem sucedido, mas foi manipulado pelo centrão burguês, os mencheviques, com grande apoio, diga-se de passagem, da esquerda, os bolcheviques, que achavam que não tinham força suficiente para segurar o tamanho daquele desafio, daquela revolução. Então, entregaram para os mencheviques, acharam que eram amigos deles, e resolveram, então, pegar os sociais-democratas e abraçá-los. Os mencheviques foram fazendo um trabalho sistemático de acabar com o poder dos bolcheviques, da esquerda. E quem eram os mais servis ajudantes desses sujeitos? Eram quem? Os funcionários públicos da elite do czar, que queriam manter as suas vantagens. Eles pularam de lado, mas nunca perdoaram a ninguém, que acabaram com o poder do czar, onde eles viviam muito bem. Então, em agosto de 1917, quando o general Kornilov resolve derrubar o governo menchevique para reassumir o poder e entregá-lo de volta para os monarquistas, não deu certo, mas custou a vida de muita gente. Quem é que estava com eles na frente, punindo e fazendo o papel de perseguidor? Os procuradores do czar, o Ministério Público, o Judiciário, todos eles felizes festejando com Kornilov o fim da Revolução. Lenin foi preso, foi acusado pelo Ministério Público russo de ser traidor, de estar fazendo um papel de espião dos alemães contra os interesses russos. Houve uma perseguição enorme aos bolcheviques, que, na verdade, curiosamente, só fortaleceu os bolcheviques, porque a perseguição foi tão descarada que todo mundo começou a perceber que os únicos verdadeiramente revolucionários naquela bagunça toda eram os bolcheviques. E isso acabou fortalecendo, então, a Revolução do Outubro. Mas, então, os kornilovianos eram aqueles que estavam chamados, no partido, chamados cadetes. Os cadetes. E quem eram os principais filiados aos cadetes? A elite do funcionalismo público, que não são, como diz Lenin, não são capitalistas, não vivem da exploração dos outros, mas são os fiéis serviçais do capitalismo. Sem eles, o capitalismo não funciona. Então, é isso que é essa turma hoje, que está no Ministério Público e na Justiça, fazendo o seu trabalho, da classe dominante na luta de classes. É isso. Nós temos um Estado de classe em que eles são a vanguarda do Estado de classe. E fazem precisamente o que cobram deles. E fazem com muito gosto, porque com isso estufa o peito deles. Eles ficam cada vez mais poderosos e ganhando cada vez mais. Esse é o sistema. O buraco, infelizmente, como diz a linguagem popular, é muito mais embaixo. O golpe foi engendrado no meio dessa anarquia, dessa estrutura assistêmica do Estado brasileiro, que facilitou isso enormemente, que facilitou enormemente a defesa dos interesses americanos, porque eles entregaram para essa meninada dossiês inteiros
sobre Petrobras, sobre tudo. Quando o Janot, em março de 2014, foi para os Estados Unidos, recebeu tudo de mãos beijadas dos americanos. E foram lá fazer o serviço deles, achando que estavam fazendo a coisa certa, lutando contra a corrupção, que a corrupção sempre é dos outros. Corrupto sempre é o outro. Né? Ninguém fala da corrupção deles quando eles se auto-arrogam vantagens não previstas em lei. Né? Como auxílio moradia e outras coisas que não estão previstas em lei. Isso não é corrupção, não. Corrupção é dos outros. Né? Então, nós chegamos a este ponto porque, na verdade, essa, vamos dizer, estrutura bagunçada do Estado brasileiro foi muito útil para o golpe. O golpe foi engendrado através disso. É só a gente se lembrar, em 2013, como a imprensa incensou o Ministério Público na chamada campanha contra a PEC 37. Eles estavam completamente sem agenda. Aquelas manifestações não tinham rumo. E, de repente, a PEC 37, a luta contra a corrupção, deu um rumo a essas manifestações. E, no final daquilo tudo, tínhamos uma presidente da República que antes tinha 78% de aprovação e, no final desses movimentos, tinha despencado para 30 e poucos por cento de aprovação. Aí a gente diz assim, qual foi o perdedor dos movimentos de rua de 2013? Dilma. Porque o movimento foi feito para isso. E que foi ali o primeiro laboratório de atuação conjunta dessa base do Ministério Público com a mídia. Ali eles se deram as mãos e se prepararam para o aprofundamento do golpe através da Lava Jato, que foi a responsável pela destruição da nossa economia. Infelizmente, é esse o quadro, não é um quadro bonito. E talvez muito mais complicado de ser resolvido do que simplesmente pela eleição de um ou outro. Porque as reformas que o Estado brasileiro precisa são reformas estruturais para desfazer toda essa marmelada, para botar essas instituições no seu devido lugar, para criar uma justiça de ganho no serviço público. Isso é muito mais difícil do que conseguir Lula ser candidato. Porque o golpe foi feito para isso, para manter essa estrutura, para manter os privilegiados. Foi para isso que foi feito. E funcionou. Estou aqui à disposição de vocês para perguntas. Bom, parabenizar e agradecer profundamente o esclarecimento e essa radiografia extremamente precisa do que significa essa relação entre Estado brasileiro e esse processo de destruição ao qual ele está submetido, feita pelo ministro Eugênio Aragão. Eu penso que agora a gente... Segue? Aham. Sim. Vou explicar que nós vamos manter a mesma metodologia que utilizamos nas demais aulas. Vamos abrir blocos para perguntas de 3 pessoas, não é? Observando o seguinte, que nós vamos nos utilizar do tempo de 12 minutos, solicitando precisão nas perguntas. 2 minutos para fazer perguntas, ok? Ou uma colocação que leve a uma reflexão, mas dentro desse tempo. Ok. Então, Elcio, por favor, a primeira pergunta. Se apresente, seu nome, de onde vem. Bem, eu sou advogado da União aposentado. Meu nome é Carlos. E por mais que
que eu vinha com um acervo de informação, realmente saio daqui muito mais enriquecido pela forma como se colocou o nosso ministro, que passou tão pouco tempo e que a gente espera que ele venha ocupar oportunamente as funções que estão à altura dele. Mas, bem, eu tinha cá comigo o seguinte: eu achava que 5 categorias tinham tomado conta do Estado. Eu tinha essa ideia já, inclusive a minha. E o que mais eu verificava quando eu estava na Advocacia da União é que a rapaziada nova só tinha uma preocupação: diminuir processo e aumentar o salário. Única coisa. Não é? Auditoria fiscal. Batia o pé, queria aumento, fazia greve tartaruga e os administradores, em regra, se curvavam. Mas eu não sabia da profundidade, como foi colocada aqui, a categoria do Ministério Público. Então, a primeira pergunta que eu faria é a seguinte. Isso, aliás, veio de uma avaliação do presidente Lula. Ele dizia: eu, para me legitimar, eu tenho que, de cada 4 anos, eu me submeter a uma eleição. Um membro do Ministério Público, um juiz, vamos ficar nessas 2 categorias, tem um cargo vitalício. Eu não sei bem como é o sistema em outros países. Eu sei o seguinte, é que alguns cargos nos Estados Unidos, inclusive de promotoria, são eleitos. Eu achava um negócio esquisito. Mas a primeira pergunta é nesse sentido: como legitimar? Entende? Essas funções que hoje dominam completamente o Estado brasileiro. Essa seria a primeira. Boa tarde, meu nome é Elcio, eu sou auditor da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Professor, eu queria ver se o senhor conseguia me desmistificar o seguinte: essa semana saiu uma dura reportagem, uma da revista Veja, atacando o Judiciário, e uma, salvo engano, foi da Folha de São Paulo, com a entrevista do delegado que descumpriu a ordem. Aí eu queria que o senhor soubesse, de qual jogo? É porque eles querem enfraquecer? O que é que tem por trás? Porque sempre isso me chamou a atenção, né? Que a Veja atacou, disse que o Gibran, né, que eu acho que é ministro, tinha falado com um amigo que tinha descumprido a lei. Esse jogo que eles fazem, né? Eu ouvi falar, eu ouvi dizer que alguém disse, mas a finalidade é só para queimar. Aí eu não consegui entender qual era o jogo da Veja. Aí você tem uma reportagem de uma entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, queimando também todo mundo. Não, eu recebi um telefonema da procuradora Raquel Dodge, recebi o presidente do tribunal tal, finalmente, descumpri a lei por uma ordem que eu recebi de uma autoridade do Judiciário. Obrigado. Boa tarde. Acho que eu me apresentei já, né? Me chamo Manu. E eu só queria fazer uma pergunta, né? Porque Marx disse que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. E essa é a farsa que a gente vê hoje, né? O projeto da Ponte para o Futuro, esse projeto e essa agenda de retirada de direitos do povo brasileiro, e esse golpe que a gente sempre fala que é o acordão, né? Com o Supremo, com tudo. E isso tudo me deixa muito preocupada, porque o conceito de Estado, a partir de Marx também, significa o Estado é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. E agora, para mim, está bem claro que classe é essa e que projeto é esse de dominação. Mas, se hoje a gente tem o golpe de 2016 posto, a emenda 95 aprovada, reformas aí que tiram o direito do povo brasileiro já para ser aprovada também, qual é a nossa saída para essa crise? Também concordo que se elegemos um presidente, só um presidente, ele não vai conseguir. Elcio. Alô?
Eu também concordo, se a gente só eleger um presidente e um projeto diferente, a gente não vai mudar muita coisa, mas a questão principal é que a gente teve 15 encontros para discutir o golpe e as saídas para ele, e muito me preocupa, porque pela a explicação de hoje, mesmo que a gente consiga, inclusive, eleger a maioria no Congresso, com a maioria de deputados federais, deputados estaduais, que coloque o movimento estudantil, o movimento sindical, os movimentos sociais em geral, ainda assim, existe o Ministério Público e o Judiciário. Então, como é que a gente conseguiria mudar essa estrutura? Porque a gente sabe que a dominação do sistema capitalista é isso, é estrutural. Como é que a gente conseguiria fazer isso? Qual é a saída para o movimento social? Como legitimar essas funções do Estado? Essas funções do Estado, como foi aqui colocado pelo companheiro. Olha, na verdade, o mal maior no Brasil é que a desconfiança da Constituinte com a fragilidade da classe política, com seus próprios potenciais, levou a fortalecer enormemente essas carreiras de Estado. No fundo, é quase que uma confissão de sua própria debilidade. E fez com que, no Brasil, a burocracia ela passou a ser vista como muito mais legítima do que quem tem voto, né? E isso faz com que essa burocracia vá expandindo os seus tentáculos em cima das competências da soberania popular. É só a gente ver como o Brasil tem umas coisas que são difíceis de entender. Nós juntamos, para fortalecer a burocracia, instrumentos empoderadores burocráticos do sistema americano sem os seus contrapesos e do alemão sem os seus contrapesos. O controle de constitucionalidade no Brasil é, vamos dizer, um exemplo típico disso. Nós somos o único país do mundo que junta o controle concentrado com o controle difuso. Porque, ora, você tem um ou você tem outro. Né? Nos Estados Unidos, um juiz pode declarar uma lei contrária à Constituição, às emendas constitucionais, porque o juiz é eleito. Né? Então, ele tem uma legitimidade para isso. Ele concorre na legitimidade com outros atores eleitos. Na Alemanha, na contrapartida, o juiz não tem esse poder. Por quê? Porque ele é um burocrata, como aqui no Brasil. Ele é um burocrata. Então, o burocrata não tem poder de dizer que a soberania popular errou. Não, aquela lei que o Congresso aprovou está errado, porque eu, concursado, entendo assim. Todos aqueles 500 tantos parlamentares lá, todos eles estavam errados, eu estou certo. É um sistema que não faz sentido. Na Alemanha, quem pode declarar a inconstitucionalidade da lei é a Corte Constitucional, que não é parte do Judiciário. É um órgão constitucional que se coloca lado a lado com o governo, com o Poder Judiciário, com o Parlamento e ele mesmo. Ou seja, são o que eles chamam de órgãos da Constituição. Na Alemanha não existe essa coisa de judicatura, executivo e legislativo tão lockeanamente identificados. Né? Existem funções do Estado, existem os órgãos constitucionais e as funções do Estado. Mais para um Montesquieu do que propriamente para Locke. Então, o que acontece? O Judiciário é um órgão que fica subordinado ao ministro da Justiça, na Alemanha. Claro, ele é independente, porque tem as garantias do exercício da função, mas disciplinarmente ele está sob a chibata do Ministério da Justiça. Né? Enquanto que a Corte Constitucional não tem nada a ver com o Judiciário. Ela não presta contas a ninguém, mas ela é eleita diretamente pelo Parlamento. É o Parlamento que institui a Corte Constitucional.
Não é um órgão do judiciário. Não tem Ministério Público junto à Corte Constitucional da Alemanha, não. Não existe isso. O judiciário ele acaba no STJ deles, que é o Tribunal Federal Superior. É esse que é o fim do Poder Judiciário. Matéria de constitucionalidade é outra coisa, é um controle político-judicialiforme, em que o debate é muito mais político, em outro nível. Então, por quê? Porque o juiz ele não é eleito. Então, ele não pode sair aí e dizer que o parlamento errou. Como isso? Como é que fica essa coisa de que todo poder emana do povo e é exercido através de seus representantes? Como é que um juiz pode dizer que o Congresso errou nessa lei? Não pode. No momento em que você já dá esse poder ao Judiciário e ao Ministério Público de sair desafiando o Legislativo, você já coloca a soberania popular lá embaixo e coloca a burocracia lá em cima. Os burocratas valem mais do que os eleitos pelo povo. Esse é o problema. A gente tem que recolocar essas coisas no seu devido lugar. Eu sou a favor de aumentar, sim, a supervisão do Ministério da Justiça sobre o Judiciário e o Ministério Público. Sim, porque são funções que precisam da coordenação política do Estado. Quem é eleito nessa República é o presidente da República e os congressistas. O resto não é eleito. Então, eles precisam ficar sob a tutela dos que são eleitos. Só assim que o povo consegue exercer o seu poder. Não pode ter simplesmente aí um radical livre que fugiu do DNA. Não tem isso. Esse Ministério Público é um radical livre. Sobrou. Não pode ter isso no Estado. Isso daí acaba com, vamos dizer, vicia a sua própria estrutura genética. Esses radicais livres do Ministério Público e da Justiça. São a própria corrupção genética do Estado. Esse é o problema. Então, nós precisamos realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Agora, não tenhamos ilusão, isso aqui é um trabalho para muito tempo. Minimamente o que a gente precisa é de uma concertação nacional para poder fazê-lo, de um presidente legitimado para poder levar esse projeto de concertação nacional adiante, que é o quê? É refazer esse pacto e colocar essa turma no seu lugar. Agora, não tenhamos ilusões. Por quê? Porque, na verdade, ontem o professor Aldo Fornazeri, lá em São Paulo, ele falou uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, ele é historiador, mas ele diz, olha, comparativamente, se você olhar as diversas experiências históricas dos estados democráticos modernos, todos eles tiveram uma violência fundante. Um momento, vamos dizer, de um Big Bang, em que o poder podre das elites espoliadoras foi simplesmente arrasado através da revolta, com derramamento de sangue mesmo. E isso diz muito a respeito da qualidade da democracia, porque essa violência fundante é que faz com que aqueles que desempenham o poder tenham medo. Eles precisam ter medo de que não faça coisa errada, porque o povo está de olho. E não é assim tão simples, de achar que basta ter um amiguinho no judiciário que todo mundo esquece. Não. Eles têm que saber da experiência histórica da revirada. É isso que legitima a democracia. É esse elemento fundante da democracia, que se perpetua para dentro dela como aquele som, do Big Bang que faz o eco dentro do espaço. Não, nós temos uma sociedade escravocrata, que até hoje mantém os privilégios de sempre. Ninguém jamais pediu perdão àqueles que foram explorados como escravos, tirados de
de sua terra na África e trazidos pela violência para o Brasil. Ninguém indenizou ninguém. Ninguém jamais teve que fazer um meia-culpa nessa história do Brasil. Então, se eu não faço meia-culpa, eu me legitimo na minha podridão. Né? E no Brasil, o arreglo sempre funcionou. Sempre as pessoas tiraram vantagem através do arreglo. Vamos resolver isso aqui no Conchavo. É assim que as coisas se resolvem. E mesmo, vamos dizer, a experiência dos governos populares, no fundo, foi um grande arreglo. Nós mantivemos a nossa tradição. Foi um grande acordo nacional com os ricos. Né? Ou seja, a gente sempre tem medo dos ricos. Os ricos não têm medo do povo. É o povo que tem medo dos ricos. Então, os militares derrubaram João Goulart para garantir os ricos. Os ricos cedem em não apoiando mais os militares no poder, para o poder civil, desde que o poder civil garanta os deles. Depois chega um governo de esquerda e faz um grande acordo com eles. Sempre os ricos foram quem disseram, nesse país, até onde você pode ir. Eles deixaram o Lula governar. Mas, na verdade, eles não queriam. Desde 2003, eles estão tentando tirar o PT do governo. Primeiro, começou com Valdomiro, depois com os Correios, depois com o Mensalão, depois com as manifestações anticorrupção, depois com a Lava Jato, finalmente com Lula na cadeia. Isso é tudo, é um script que está aí desde 2003, e só a gente que não está vendo, que os caras estão desde 2003 tentando derrubar esse governo. Eles só não conseguiram fazê-lo em 2006, porque apesar de todo o desgaste que eles causaram a Lula no Mensalão, Lula saiu fortalecido. E 2006 deu-se a chamada onda vermelha no parlamento e nos governos dos estados. Então eles ficaram assustados, por isso não fizeram nada. Mas eles tinham a certeza que em 2010 acabaria a festa. Aí o Lula não pode mais se reeleger e a gente vai botar o nosso lá de novo e fazemos tudo do jeito que estava. E aí Lula consegue eleger aquela que eles chamavam de poste, né? A Dilma. Aí eles ficam desesperados. Mas a Dilma consegue se manter durante um bom tempo com altos índices de popularidade, aumentando o desespero deles. Quando vem as manifestações de 2013, agora eles tinham a certeza que em 2014, finalmente, eles iam conseguir tirar o PT do poder e voltar a business as usual. Né? Mas não conseguiram. Em 2014, foi a última tentativa deles de voltar ao poder pela legitimidade do voto. E não conseguiram. Eles partiram para o desespero. Agora vale tudo ou nada. E aí, realmente, derrubaram o governo. Mas, na verdade, isso já está plantado lá de trás. Porque, vamos dizer, o impacto que derrubou Dilma é o mesmo impacto que furou o coração de Getúlio Vargas. É a mesma turma que está do 1954 até hoje tentando fazer as mesmas coisas. E são os herdeiros diretos dos senhores e de seus feitores. O Brasil nunca deu a mão à palmatória. A República Brasileira foi fundada, no fundo, por conta da incompetência do monarca em segurar essas forças. Quando o monarca aboliu
a escravatura, ele selou o seu fim. O monarca foi derrubado pela mesma energia que derrubou Dilma. Eles não queriam monarca porque o monarca não conseguiu segurar os seus negócios. Então criaram a República Federativa do Brasil, os Estados Unidos do Brasil, para descentralizar e permitir que cada coronelzinho em sua província poderia ser um pequeno monarca. É o que nas instituições políticas do Brasil, né? Como é o nome dele? Não, instituições políticas brasileiras. Minha cabeça. Ele chama de efeito centrífugo da República. Né? Ou seja, a República, na verdade, criou a expansão da periferia e com os seus senhorizinhos, que eram, bem ou mal, dominados pelo efeito centrífugo do Império. Né? Agora, nós nunca tivemos nenhum conflito maior. Essa classe dominante sempre, os senhores do poder sempre conseguiram se prevalecer. E eles estão lá no judiciário. Desfazer isso é a grande revolução brasileira. É a grande revolução brasileira, que ainda está por ser feita. Não se sabe como, mas até hoje não conseguimos. Bom, o segundo. Veja e delegado detonando o judiciário. Em primeiro lugar, lembrem que aqueles estamentos do topo do Estado, eles são um balaio de gatos. Eles brigam entre si por causa das facilidades. É a Advocacia da União querendo os poderes do Ministério Público, o Ministério Público querendo as vantagens da Advocacia da União, são os juízes querendo ganhar que nem o Ministério Público, o Ministério Público querendo os poderes do juiz, os delegados no meio dessa briga, é um balaio de gatos. Então, um falando mal do outro, isso aqui faz parte do dia a dia. Então, não tem nada de errado um delegado simplesmente botar para fora toda a sua raiva, sua bronca corporativa e meter o cacete em cima do Ministério Público e da Justiça. Isso é normal. Daí não tem nada demais. Agora, verdade é que o Ministério Público, quando esgotou as suas balas em relação à esquerda, porque já conseguiu pegar o Lula, ele começou a atirar por outros cantos. E começou a acertar no lado errado. Né? Começaram a pegar a turma do Temer, né? Começaram a pegar os que estão no poder. E aí, claro que aí já se entra num outro nível do discurso. E aí começa, então, por que será que Gilmar Mendes se transforma num grande garantista de uma hora para outra? Ele foi um garantista até o Mensalão. Ele era garantista. Quando veio o Mensalão, ele se tornou o sujeito mais punitivista, furioso que tinha. Ele queria botar o PT todo na cadeia. Depois, quando começou a pegar os dele, Aécio Neves, o Barata lá no Rio de Janeiro e outros, aí ele volta a ser garantista e os nossos companheiros entram na ilusão de achar que por isso ele é gente boa. Né? E quem começa a meter o cacete no Gilmar é quem? A direita raivosa. Quando ele passeia em Portugal, vem aqueles coxinhas raivosos botando o dedo em cima do Gilmar. Né? Aí a gente fica com pena do Gilmar, apoiando o Gilmar. Né? Quer dizer, fica parecendo barata tonta, quem não entende a coisa. Né? Porque, na verdade, ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Né? Um grande defensor do status quo. Né? E se ele precisar mudar de posição por causa disso, bom, a história é dinâmica. Ele não tem problemas com isso. Né? Agora, ele hoje está com raiva do Ministério Público porque pegaram no Aécio Neves, que chamava ele de Gilmar, não é isso? No telefone, oi, Gilmar. Né? Essa intimidade com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né?
Então, isso mostra claramente que existe mais coisa entre o céu e a terra do que aviões de carreira, né? E realmente, vamos dizer, a direita está insatisfeita também com a Lava Jato. E eu acredito que é mais fácil hoje você dar um freio de arrumação no judiciário por causa da direita do que por causa da esquerda. A direita pode ser, se ela vier legitimada, ela vai botar o guizo no gato rapidamente. Ela está com mais raiva do que a gente. Então, sempre esteve com raiva dela, do Ministério Público, porque, na verdade, foi o Ministério Público que mexeu com o Fernando Henrique Cardoso, com as privatizações, com a derrubada do Collor de Mello. Então, a direita nunca gostou desse Ministério Público. Foi uma aliança ocasional para derrubar o PT e o governo Lula, e o governo da Dilma. Foi para isso que eles fizeram essa aliança. Mas nunca, na verdade, o Ministério Público é um problema. É uma pedra no sapato de qualquer um que quer governar, né? Então, não nos iludamos que realmente, me parece que ainda vem coisa por aí. Desfazer esse imbróglio, né? A história se repete. E como é que a gente sai dessa? Olha, o Brasil até hoje não fez revolução. E não pensem que os governos do PT fossem diferentes disso, né? Na verdade, se pensava que se ia fazer uma mudança na cultura de governança no Brasil, mas parece que a cultura de governança é que fez uma mudança na burocracia do PT, né? Ou seja, se adaptou tanto às facilidades do poder, que pegou seus cacuetes, né? É muito mais fácil. Vamos dizer, o poder é uma droga muito poderosa, extremamente poderosa. É uma droga que quem não desconfia dele entra fatalmente no vício. Mas entra no vício do poder a ponto de que, na hora que perde o poder, ele entra em síndrome de abstinência, né? Que quem quer manter o poder rouba, mata, tanto quanto um viciado faz para conseguir a sua droga. Faz igualzinho. O poder é uma droga poderosíssima. A gente, quando tem a oportunidade ou o desafio de exercê-lo, a gente tem que ser, sobretudo, desconfiado de si mesmo. Ter uma desconfiança do exercício do poder. Por que você vai ser diferente dos outros? Os mecanismos de captura são muito fortes. A liturgia do cargo, com todo mundo fazendo salamaleques para você. Discursos de elogio, batição de palmas, as facilidades que você tem e consegue em pedir favores, e os favores que você consegue de todo mundo, que todo mundo quer agradá-lo. A ponto de quem está no poder muito tempo não sabe nem fazer um check-in no aeroporto, porque tem quem faça para ele. Ele vira um bebê, né? Levado na mãozinha até a sala VIP, porque não sabe ir sozinho. Fica um idiota, né? Esse é o problema do poder. Transforma o ser humano mais combativo num perfeito idiota. Eu assisti isso com Janot. Conheci esse homem há 20 e tantos anos, pelo amor de Deus. Viajei com ele para Cuba, né? Apresentei ele a vários companheiros, ao Zé. Levei Genuíno para jantar na casa dele algumas vezes. Ele tinha um compromisso conosco e foi por isso que briguei para ele ser procurador-geral da República. Mas o homem ficou um bobão, um verdadeiro rei momo, né? Feliz nesse carnaval do poder de todo mundo ficar lá fazendo a festa para ele.
foi picado pela mosca azul. É impressionante. O homem não cabia em si, ele olhava para cima assim, como se ele fosse Deus. É só Deus. E isso daí ele não ouvia mais ninguém, não queria mais saber de conselhos, achava que ele era mais inteligente do que todo mundo. Quem viu a sabatina dele para o segundo mandato, em 2015, tem uma perfeita imagem de que era Rodrigo Janot depois que ele ficou 2 anos no poder. Quando uma certa deputada pergunta a respeito de estatísticas de produtividade do Ministério Público, ele se sai com essa para a deputada. Uma boçalidade, mas se achando o máximo. Estatísticas, como dizem por aí, são que nem biquíni. Mostram tudo, menos o essencial. Aí, uma deputada, com muita razão, a senadora, com muita razão, ficou indignada. E cobrou dele. Assim, espera aí, o senhor está sendo sabatinado aqui. Não, que baixaria é essa, né? Aí eles, não, tá bom, sunga, bota sunga aí. Quer dizer, o deboche, esse tipo de atitude é de quem perdeu os freios. Perdeu os freios. Estava descendo ladeira abaixo. Não respeitava mais ninguém, se achando bonitinho de poder falar uma coisa dessa. A liturgia do cargo, ela não é uma frescura. Claro que existem as pessoas que se empolgam com ela e acham que o exercício do cargo é só a liturgia. Não, a liturgia é um elemento essencial do cargo. É fundamental, por quê? Porque é a garantia que te dá de você não levar uma porrada. Né? Você imagina, um juiz, ele julga milhares de processos por ano. Digamos que ele julgue 20 mil processos por ano. Portanto, ele arruma 10 mil perdedores e 10 mil ganhadores. Desses 10 mil perdedores, para ele são dados estatísticos. Nada mais do que dados estatísticos na produtividade dele. Mas desses 10 mil, tem gente que perdeu a razão de viver. Por exemplo, numa briga de adoção. Coisa desse gênero. O que faz um perdedor desse não mandar um murro no centro da cara de um juiz que acabou de estragar a vida dele, e muitas vezes ainda com sentenças debochadas? É, de certa forma, a liturgia do cargo. A liturgia do cargo que faz ele sobressair sobre os outros. Assim, não, esse cara, ele tem todo um cerimonial que mostra que esse cara tem algo de sagrado. Não vou mexer com ele. Agora, se o sujeito ele desce do seu púlpito e começa a falar como se estivesse num botequim, ou, por exemplo, ele começa a aparecer que nem um pimpão, né? num coquetel, gostando de se encher de bons uísques e de vinho e de aparecer em smoking e falar com inglês rastaquera, né? Esse sujeito ele virou igual você e eu. Bom, se ele é um babaca que nem eu e você, por que eu não vou dar uma porrada nele? Basicamente, esse é o raciocínio. Vamos dizer, isso tira qualquer tipo de contenção das pessoas. A liturgia serve para conter. Então, você manter a liturgia do cargo é uma segurança sua. Quando o juiz se torna politiqueiro, quando ele acha que ele pode ficar dando entrevista e fazendo brincadeiras e deboches e ir para Facebook mostrando, né, eu moro com ele e coisas do gênero, né, quando ele simplesmente banaliza a sua função, ele vira um qualquer. E como um qualquer, ele está sujeito a murros e pontapés. Porque o que ele faz não é nada bom. Pelo menos para metade das pessoas que vão a ele. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E o Janot, ele vulgarizou o exercício do cargo. Né? Para começar com
com a sua farmácia, como ele chamava, que era um armário no gabinete dele, cheio de bebida alcoólica, de cima até embaixo. No gabinete. Não se via Janot sem um copo com um líquido amarelado. Ele dizia que era chá, mas era uísque com água mineral. Durante o expediente. Eu sou da época da Lei 1711, né, o Estatuto do Funcionário Público, aquilo era falta grave. Alcoolismo no serviço. Né? Aquilo era falta gravíssima. Ninguém pode beber em serviço. Você bebe depois do serviço. E trata de chegar sóbrio nele. Né? Mas não, bebia. E achava que não tinha nada demais. Despachava com a secretária com a porta aberta do banheiro, fazendo xixi e falando com a secretária ao mesmo tempo. Dando ordens para ela. Falando assim, peraí, isso aí virou casa da mãe Joana? Isso é incontinência pública. Né? Isso é caso de botar alguém para correr. Né? Esse tipo de coisa. Quem estava lá dentro viu como aquilo se degenerou. Por quê? Por causa da empáfia. Eu estou no poder, eu posso tudo. Não tem mais compromisso nenhum com ninguém. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. E aí ele acha que ele pode derrubar o Temer, já que o Temer não vai botar na Procuradoria-Geral da República que ele queria que ele colocasse. No fundo, todo esse imbróglio aí de Joesley passou por isso. Uma coisa horrorosa. Quer dizer, uma degradação da República. É lamentável. Mas a gente precisa fazer uma revolução para mudar isso. Não tem outro jeito. Muito obrigado. Na sequência, teremos mais um bloco de 3 perguntas. O professor Elcio vai fazer lá. Tem quantos, Elcio, por favor?